Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês no canal, espero que todo mundo goste. Deixa aquele like aqui antes de começar pra você não se esquecer, custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que achar desse vídeo. E se não quer perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreve aí no canal que sai vídeo diários pra você. Lembrando que o nosso canal sobrevive com o seu apoio, então o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Qualquer valor ajuda muito o canal, agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa já em uma caverna, com Ruhi dizendo: eu que criei essa caverna. As condições desse lugar é um pouco difícil, mas ao menos é silencioso e espaçoso. Mas se preferir, você pode viver na minha casa junto com Rufeng e os outros. E nosso Proto sorrindo fala: não, esse lugar é ótimo. Ela fala: tudo bem, então eu vou te deixar para se familiarizar com esse lugar. Devo voltar mais tarde, só preciso distribuir as recompensas que prometi ao pessoal. E nosso Prota pensava: agora que eu decidi ficar aqui, preciso criar o melhor ambiente de cultivo possível. Como vou viver nesse lugar, vou colocar alguns arranjos espirituais simples para reunir a energia do mundo aqui. Ainda que a área da montanha da Caverna do Dragão não seja muito grande, as condições naturais são incríveis. Tem vários ambientes diferentes e pequenas montanhas próximas da montanha da caverna principal. De acordo com as palavras do grande ancião Shu Hui, se eu puder usar tudo isso como uma fundação, então vou ser capaz de criar um bom arranjo espiritual. E por fim, agora eu vou ir dar uma olhada na cidade Destino Celestial. Vemos a cidade e muitos figurantes andando para baixo e para cima. Nosso Prota fala que é realmente bem movimentado. A prosperidade desse lugar não é pior comparado às cidades da Estrela da Chuva ou da Estrela Lua Aquática. A maioria das lojas pertence ao pavilhão Lua Sombria. E pensa: primeiro eu vou explorar essa cidade. No meio da rua, um vendedor gritava: irmão mais novo, tem algo que você gosta de comprar? E nosso Prota fala que não e agradece. E pensa: ah, então é assim que funciona? Os valores do cristal Sante nesse lugar é maior que as outras estrelas de cultivo. Tenho mais de 47 mil cristais Santes de grau superior no espaço do livro negro. A conversão de cristais Santes de diferentes qualidades é de aproximadamente 5:1. Isso significa que um cristal Sante de grau superior pode ser trocado por 5 cristais Santes de grau intermediário. E um cristal de grau intermediário pode ser trocado por 5 cristais Santes de grau inferior. Se eu trocar tudo, vou ter mais de 1 milhão de cristais Santes de grau inferior, o que vai me permitir comprar todas as coisas que eu quiser. Vou começar comprando os minérios e os materiais que preciso. Algum tempo depois de compras, nosso Prota caminhava com o anel dizendo: ótimo, já comprei todos os minérios e materiais que precisava, agora... E olhando pra frente, se assusta quando vê uma placa: Pavilhão dos Artefatos Refinados. Ele entra e pensa: tem muitas pessoas. Um atendente dá boas-vindas e pede que nosso Prota dê uma olhada e escolha por si mesmo. Se tiver algo que não entenda, ele pode perguntar. Nosso Prota pega o livro e olha pensando: tem nomes, a capacidade e a taxa de cobrança de cada refinador aqui. Nosso Prota, que lia a lista, questiona qual era o significado do número ao lado do nome. E o atendente fala que esse número indica a quantidade de cultivadores que estão esperando pelos serviços desse refinador. Nosso Prota volta a ler e questiona: me diga, esta informação é confiável? E feliz o vendedor fala: querido cliente, não se preocupe, a maioria dos refinadores são discípulos do pavilhão Lua Sombria. Os seus métodos e a capacidades passaram por uma estreita avaliação do pavilhão da Lua Sombria e estabeleceram preços justos. Este é um negócio honesto e nunca se atreveria a cometer fraudes. Nosso Prota ouve isso sem palavras, e mostrando a lista diz: essa pessoa chamada Yang Yan está cobrando muito caro por seu serviço. Essa pessoa parece ser capaz de refinar artefatos de grau origem, então por que ninguém está querendo os serviços dela? O atendente vê o nome sem palavras e sorrindo diz: bom, os estrangeiros, as suas habilidades de tarifas, são eles mesmos que decidem e não temos tempo suficiente para verificar adequadamente suas afirmações. Mas a grande mestre Yang Yan insiste em ser capaz de refinar artefatos de Cassem da origem. A qualidade garantida dos artefatos refinados por nós só se aplica se forem refinados pelo pavilhão da Lua Sombria. E nosso Prota pensa: a garantia dos artefatos refinados por eles não cobre artefatos refinados por alguém de fora. Então muitos cultivadores que precisam de serviços vão escolher a garantia e evitar escolher os que não têm. O atendente sorridente fala que se nosso Prota sentir que a grande mestre Yang Yan não é confiável, eles têm muitos outros refinadores de artefatos à disposição para escolher. Nosso Prota ainda lia sem palavras e fala: não, os outros refinadores estão muito ocupados. Além disso, vou ter que esperar no mínimo 10 dias até que um deles fique livre. Alguém já pediu pelos serviços da Yang Yan? E o vendedor responde sorridente: sim. E nosso Prota, em dúvidas, questiona qual foi o resultado.
O atendente sem graça fala: bem, querido cliente, sugiro que peça para outro grande mestre que refine o seu artefato. A tarifa será menor e também mais justa. Nosso prota sem entender questiona: ué, a grande mestra Yang Yan não está livre? E o vendedor fala: bem, não é isso. E então do nada alguém chama a atenção do nosso prota gritando: maldição, a Yang Yan é uma inútil! Um figurante monstrão sai com seu artefato gritando: ela mal consegue refinar direito um artefato classe sábio real e ainda diz que consegue refinar um de classe origem, porque seu pavilhão de artefatos refinados abriga essa inútil. E o atendente sem graça falava: querido cliente, por favor, volte novamente. Os clientes sem graça suspiravam: ah, a grande mestra Yang Yan foi amaldiçoada novamente. Outro fala que sim, ele escutou que alguém solicitou para ela refinar uma espada e quando voltou recebeu um grande porrete. Um deles falava: bem, ela deve estar apenas se gabando de ter tais habilidades. Como é possível o pavilhão dos artefatos refinados contratar uma pessoa tão horrível? O atendente sem graça fala para nosso prota que todo mundo é sempre advertido sobre ela, mas essas pessoas ainda escolheram ela para fazer seu serviço. Do jeito que as coisas estão, ela deve ficar apenas mais alguns dias até ser mandada embora. Nosso prota questiona: por que está dizendo isso? Aquele artefato com forma de porrete de guerra que aquele homem levou é de qualidade extremamente alta. E o atendente sem graça fala: bem, sobre isso, ele não pediu por um porrete, o que ele queria era um machado. E nosso prota fica sem palavras para isso. O atendente questiona: querido cliente, você já se decidiu? E nosso prota fala: bem, vou pedir para a grande mestre Yang Yan. Para outros refinadores, eu vou ter que esperar muito tempo e no momento estou com pressa. O carinha sem graça questiona: você tem realmente certeza? E nosso prota diz que não veio por um artefato, ele apenas precisa de algumas ferramentas simples. Mesmo que ela não seja refinadora de classe origem, ela deve ser capaz de cumprir o meu pedido. O atendente sem muita certeza fala: bem, certo, não vou dizer mais nada. Se acontecer alguma coisa, não vai poder culpar o nosso pavilhão. E nosso prota estava de boa. Alguns instantes depois, dentro do pavilhão, o vendedor dizia: por favor, venha comigo. Querido cliente, por favor, pense melhor. E nosso prota fala: bem, não se preocupe, se algo sair errado, eu não vou culpar você ou seu pavilhão. E o vendedor sem graça fala: certo, e abre a porta, e lá dentro vemos um grande caldeirão com uma pessoa em sua frente. O tal do Yang Han encapuzado nem se vira e nosso prota dá saudações à grande mestra. E ela fala: sim, escreva no papel as coisas que precisar refinar. Os materiais não estão incluídos na tarifa e você deve os trazer. E nosso prota abismado pensa: essa voz é de uma mulher? Ele fica parado por um momento sem dizer nada. E ela questiona: eu sei que você está pensando, e sim, sou uma mulher, não tem nada de incrível nisso. O que você quer refinar? E nosso prota sorrindo se senta para escrever dizendo: algumas coisas simples, vou te mostrar. Ele começa a escrever e depois disso ela pega a lista dizendo: isso é, você quer criar um arranjo espiritual? Nosso prota abismado questiona: você consegue dizer só de olhar? Incrível! Ela diz que nem era difícil assim de entender. Se for para criar um arranjo espiritual, alguns materiais não têm nenhuma utilidade. Se eu não pudesse dizer o que você quer, eu seria cega. E pergunta: você entende sobre arranjos espirituais? Nosso prata sem graça fala: bem, eu não sou perito. Ainda encarando a lista, ela resmunga e diz: sem uma compreensão profunda será um desperdício fabricar esses objetos. Afinal, os minérios e outros materiais necessários para refinar são muito caros. E nosso prota irritado fala: o arranjo espiritual é o problema meu. Seu único trabalho é refinar essas coisas. Vou te pagar e não me importa o resultado. Ela diz: bem, não se preocupe, não vou interferir nos seus negócios. Posso te ajudar a refinar as coisas e ainda posso te ajudar a criar um bom arranjo espiritual. Mas o que está disposto a me oferecer como compensação? Nosso prota desconfiado questiona: você sabe criar esse tipo de arranjo espiritual? Não está mentindo, certo? Afinal, a sua reputação é bem ruim. E ela olha para nosso prota dizendo: bem, você pode me pagar depois que estiver satisfeito com o meu trabalho. O que você acha de 100 cristais santos de grau superior? Se puder bancar com este valor, vou agora mesmo com você. Nosso prota pergunta: 100 cristais santos de grau superior e você vai vir comigo? Você está precisando de cristais santos? Ela diz que é uma refinadora de artefatos, então é claro que ela precisa de cristais santos. Comprar materiais requer uma grande quantidade de cristais. Nosso prota pergunta: os refinadores de artefato não deveriam ser muito ricos? Os alquimistas e refinadores de artefatos são pessoas mais ricas do mundo. E ela encarando ele fala: veja minha situação. Você acredita que eu tenho cristais santos sobrando?
Assim como você mesmo disse, quase ninguém vem solicitar os meus serviços para refinar um artefato. Eles mal conseguem esperar para me ver sendo mandado embora do pavilhão dos artefatos refinados. Nosso prota sem graça fala, você é muito pobre, eu entendo. Se levantando ele fala, ótimo, vou te pagar 100 cristais santos de grau superior. Ela também se levanta e chama a atenção do nosso prota. Porém, vemos que ela era baixinha e nosso prota pensava, ela é tão jovem. Porém, a comissão de frente dela chama muita atenção e nosso prota envergonhado pensa, com tudo isso, talvez ela apenas seja baixinha. Ela se vira para o caldeirão e nosso prota encara ela. E então vemos ela dissolvendo o caldeirão em energia, canalizando ele dentro do seu anel de armazenamento. Depois disso, ela pede que nosso prota espere um pouco lá fora, pois vai pegar suas coisas e avisar o pavilhão. Vemos o dia lindo lá fora e as pessoas gritando quando ela saía. Oba, a grande mestra Yang Yan está indo embora! Nunca mais volte! Nosso prota vê tudo isso e ela nem dá ideia dizendo vamos. Algum tempo depois, nosso prota voava pelo céu e ela sorriu atrás dele dizendo um transporte estelar de classe sábio real e grau superior? Nada mal, quer que eu melhore ele para você? Nosso prota diz que melhorar isso é mais difícil que criar um novo. Você não é realmente uma refinadora de artefatos de classe origem, certo? E ela diz, é claro que eu sou. Nosso prota questiona, já que você é uma refinadora de artefatos de classe origem, por que é tão pobre e miserável? Chamando sua atenção, que sem graça fala, isso é porque ninguém acredita em mim. Aqueles que me pedem para refinar artefatos são sempre porcarias, então o pagamento que eu recebo é muito pouco. Nosso prota fala, bem, não culpe os outros. Escutei de alguém que no lugar de refinar um artefato de classe sábio real de grau superior, você refinou um artefato de classe sábio real de grau intermediário. Isso é verdade? Emburrada ela fala, esse cara é um cultivador no domínio Santi de terceira ordem. Com esse tipo de poder, não conseguiria controlar completamente um artefato de classe sábio real de grau superior. Fazendo um artefato de grau intermediário, eu aumentei a quantidade de poder que ele poderia conseguir mostrar em uma batalha. Quando o cultivo dele melhorar, vai poder vir até mim e pedir para melhorar o seu artefato. O artefato de classe sábio real de grau intermediário é o limite dele. Fiz isso para ajudá-lo. Nosso prota fala, bem, também escutei que você refinou um porrete, sendo que o pedido foi um machado. Irritada, ela diz que a técnica de cultivo, as habilidades marciais e o atributo de Ki Santi dele eram todos designados para usar uma arma larga e pesada. Além de um machado ser difícil de utilizar, ele não conseguiria usar todo o seu poder com ele. O porrete era a melhor opção para ele. Depois de usar por algum tempo, ele vai entender as minhas boas intenções e me agradecer por isso. E nosso prota pensava, bem, ela tem um bom argumento. Nosso prota fala, Yang Yan, você não deve agir dessa maneira, sendo uma refinadora de artefatos, a sua maior prioridade é cumprir os desejos do seu cliente. E ela sem graça diz que sabe, mas as pessoas desperdiçam tantos materiais bons, ela simplesmente não pode suportar isso. O meu foco era claramente para o melhor, e nosso prota só ouve isso calado. Depois disso ele diz, chegamos, vamos descer, se segure. Vemos várias pessoas em sua caverna, e Hu Feng dizia, Yang Kai, você voltou? Ele diz, a senhorita me falou que você decidiu ficar, é verdade? E nosso prata fala que sim. E o Feng fala que isso era muito bom, em todo caso nosso prata não tinha familiares e nem conhecidos na Estrela Sombria. Então ficar ali e ajudar a jovem senhorita é a parte da boa sorte dos ancestrais do nosso prata transmitiram para ele. A senhorita nos pediu para te ajudar a organizar essa caverna. E mostrando o anel, ele chama a atenção do nosso prota e diz que este era o anel que ele estava usando antes. Ele e seus irmãos colocaram alguns pequenos presentes de boa-vinda dentro para nosso prota. Todos fizeram contribuições. No futuro, todos nós seremos uma família, então não recuse. E nosso prota pega olhando dentro e pensa, tem algumas centenas de cristais santos de grau inferior e vários frascos de pílula de cura de uso comum. Alegre, nosso prota agradece, e o Feng sorrindo diz, haha, nada demais, nada demais. Enquanto nosso prota guardava o anel, vemos Yang Hi saindo de trás dele, e o Feng encara ela, e todo bobinho fala, irmão, você é muito feroz, após pouco tempo já conseguiu trazer uma mulher de fora? Onde você encontrou ela? Ela é magnífica, me diga logo, para eu encontrar uma também. E ela ouvindo isso fica sombria e ele sem graça. Nosso prota aponta para ela dizendo que ela era a grande mestre Yang Yan. E o Feng questiona, grande mestra? Que tipo de grande mestra? E ela estava reluzente. Nosso prota diz que ela era uma refinadora de artefatos e veio ajudar a formar um arranjo espiritual. E o Feng abismado grita, uma refinadora de artefatos?
Sem graça ele se curva dizendo, grande mestra, eu agi com falta de respeito, humildemente peço perdão. Já que a jovem senhorita é uma grande mestra, poderia me ajudar a refinar um artefato? Ela fica reluzente gritando, mas é claro, um artefato, qual classe? E o Feng feliz fala, sério, muito obrigado, o que eu quero é... E nosso prota se adianta dizendo, continue conversando, vou inspecionar as coisas. Vemos várias pessoas organizando as coisas lá dentro e nosso prota pensava, impressionante, aquela pequena caverna se tornou tudo isso? Esses caras estão trabalhando muito bem. Depois disso, vemos ele agradecendo todo mundo pelo trabalho árduo. E o figurante dizia, não se preocupe, se alguma vez estiver com problemas, não hesite em vir à família Raike e nos encontrar. Definitivamente vamos te ajudar. E nosso prota sorria dizendo, haha, então vou incomodá-los com isso. E algum tempo depois ele estava lá fora e olha para Yu Feng sem palavras. Nosso prota pergunta, onde está aquela mulher? E Yu Feng questiona, ela disse que iria inspecionar o terreno por perto e já voltaria. E o Feng sem graça diz, Yang Kai, eu pedi que ela me ajudasse a refinar um artefato de classe espiritual e inclusive providenciei os materiais necessários. Então por que ela me cobrou 50 cristais santos de grau inferior? Não é um preço muito caro? Nosso prota bate em seu ombro dizendo, o dinheiro investido é sempre bem gasto. Apenas aceite, você tomou a iniciativa de pedir a ajuda dela, agora é tarde demais para se arrepender. E ele, cabisbaixo sem graça, diz, se eu soubesse disso antes, teria ido direto ao pavilhão de artefatos refinados da cidade Destino Celestial encontrar alguém para refinar. O preço cobrado seria a metade. Essa garota parece ser muito pobre, então fiquei com um pouco de pena e fiz um pedido. Mas as coisas acabaram assim, só espero que ela não arruine os meus materiais. Nosso prota sombrio fala, bem, acredito que ela não vai arruinar os seus materiais. Porém, pode ser que ela não refine o artefato que você deseja. Certo, você é um sábio real de primeira ordem. Por que está precisando de um artefato de classe espiritual? E o Feng fala que é um presente para um novato. Ela estava atrás dele e os dois olham para ela e nosso prota diz, você voltou? Mostrando uma lista, ela fala, veja. E nosso prota questiona, o que é isso? Ela diz que quer que ele modifique o terreno próximo de acordo com esse diagrama. Como parece ter bastante gente ali, então deve demorar 1 ou mais dias. E o Feng, vendo isso abismado, diz, isso é... E nosso prota pensava, incrível, se o terreno for modificado de acordo com esse diagrama, será muito fácil organizar o arranjo espiritual. Até mesmo os benefícios que vai proporcionar depois de finalizado seriam significativamente maiores. Ela é definitivamente uma grande mestra em termos de organização de arranjos espirituais. Nosso prota diz, certo, vou ter que incomodar de novo para fazer as modificações. E o Feng, todo mal desenhado, sorrindo, diz, não precisa agir tão educadamente, a jovem senhorita nos ordenou a te ajudar em tudo o que precisar, então é normal fazermos isso, apenas espere, vou reunir algumas pessoas. Enquanto ele parte para reunir o povo, Yang Yan sorrindo questiona, você entendeu as marcações que eu fiz? E nosso prota fala, sim, um pouco. Ela diz que isso era ótimo, então nosso prota vai supervisionar o trabalho deles. Ela vai refinar os componentes para o arranjo espiritual e pede que ele entregue os materiais necessários. Entregando, nosso prota fala, aqui, quero ver se o arranjo espiritual que vai fazer é tão bom assim. Depois disso, vemos o Feng dizendo, aqui, Yang Kai, eu trouxe todos os meus irmãos. Nosso prota agradece, dizendo que vai ter que incomodar eles com isso. Eles dizem, não se preocupe, deixe conosco, e nosso prota agradece muito, e algum tempo depois vemos todo mundo fazendo as modificações, e nosso prota dando as ordens. Eles tiram árvore, corta árvore, carrega tronco, e algum tempo depois vemos uma luz no alto. Nosso prota pensava, agora é com você, Yang Yan. Esse raio de luz era Yang Yan que estava começando a fazer o arranjo espiritual. Ela para no alto, ergue sua mão e uma matriz do Yin Yang começa a se formar. E o Feng ao lado do nosso prota questiona, Yang Kai, que tipo de arranjo espiritual você está querendo criar que requer tanto esforço? E nosso prota sorrindo diz, você logo vai entender. E Yang Yan nessa hora grita, Yang Kai, terminei! E nosso prota diz, está pronto! E nessa hora a energia do mundo começa a se convergir para os picos das montanhas. E o Feng grita, um arranjo espiritual capaz de atrair a energia do mundo? E nosso prota fala, sim! E o Feng sorrindo diz, incrível, é realmente possível fazer um arranjo espiritual desse tipo sem uso de cristais santos? Na família Raike, tem lugares especiais com uma aura de energia do mundo densa, mas consome uma grande quantidade de esforços e recursos financeiros. Olhando para seu arranjo funcionando, nosso prota fala que o terreno aqui era muito bom. Se não fosse por isso, esse arranjo espiritual não funcionaria. E Yang Yan chega dizendo que enquanto durar, esse lugar terá a aura de energia do mundo mais densa num raio de 1000 milhas. Todo o efeito desse arranjo vai aparecer conforme o passar do tempo.
E apontando para Yu Feng diz que os cultivadores que estavam nesse lugar antes eram um bando de cegos e idiotas. É uma verdadeira terra dos dragões escondidas, mas deixaram jogada. E ele fica abismado sem graça. Nosso prota questiona, uma terra de dragões? E ela diz sim, é assim que se chamam pedaços de terra que tem esse tipo de topografia em particular. É muito adequada para esse tipo de arranjo espiritual. Aqui se chama Montanha Caverna do Dragão, certo? Essa montanha não tinha esse nome sem motivo, mas ninguém tinha julgado o seu valor ainda, até eu chegar. Nosso prota todo bobinho pergunta a Yu Feng, você vai contar sobre isso para Ruhi? Ela me deu essa montanha, se ela quiser de volta não me importa em devolver. E ele sem graça fala, ainda que eu não possa tomar uma decisão em nome da senhorita Ruhi, eu duvido muito que ela tente pegar de volta algo que te deu. Pode viver aqui com tranquilidade e se precisar de algo, vá até a mansão. Se a energia do mundo realmente se tornar mais rica no futuro, talvez nós também venhamos viver aqui junto com você. E nosso prota fala, é claro, vocês são sempre bem-vindos. E ele diz, muito bem, por enquanto vou pegar os meus irmãos e retornar. E Yang Yan fala, já terminei de organizar o arranjo espiritual, agora está na hora de você me pagar, certo? E nosso prota entregando uma sacolinha fala, aqui está os 100 cristais santos de grau superior. E ela babava muito e quando pega diz, tem tantos, agora estou rica. E nosso prota sem graça atrás dela pensava, essa garota é realmente fácil de se satisfazer. Depois de receber a recompensa, ela deve ir embora logo, preciso voltar para o meu trabalho. Algum tempo depois vemos ele fincando uma bandeira. E mais um tempo depois vemos outras várias bandeiras colocadas. Ele pensa, as 7 bandeiras coloridas da compilação dos espíritos junto com o arranjo espiritual devem reunir ainda mais energia do mundo. Ele percebe algo em dúvidas e questiona, hã? Ele grita, por que você ainda não foi embora? Quando vê ela parada perto de uma bandeira. E sorrindo, ela diz porque ainda tem que refinar um artefato de classe espiritual para aquele tal de Yu Feng, eu fiz um acordo com ele. Apontando para a bandeira, ela questiona, onde você obteve um artefato de classe origem de grau inferior? Você é apenas um santo de terceira ordem? Como é possível ter adquirido um artefato assim? E nosso prota fala, bem, alguém deu pra mim. Animada ela questiona, você quer que eu melhore? Tem muitas impurezas nessas 7 bandeiras. Se me deixar trabalhar com elas, vou melhorar a sua eficácia em no mínimo 15%. E nosso prota balança a cabeça dizendo, não. Sem graça ela fala, ninguém, nem mesmo você acredita nas minhas habilidades. Se não está disposto a tentar, como vai saber se eu posso ser boa? Ouvindo isso, nosso prota questiona, me diga, você não tem lugar para ir, certo? E ela fala, sim. Nosso prota diz, então bem, se não tem lugar para ir, apenas fique aqui. Em todo caso, só eu vou viver nesse lugar. E a animada ela pergunta, eu também posso viver aqui? E ele diz, claro, só tem uma condição. Se não for muito importante, não me incomode. E ela fica sem palavras por um momento e por fim fala, vou fazer o meu melhor. Que isso, meu mano Yang Kai? Tá adotando criança agora? Sei não, hein? Da cadeia. Brinks. Talvez ela seja mais velha que nosso prota e nós nem tá sabendo. Mas é isso, fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Minha garganta já foi pros baralho, fi. Tá ruim demais esse frio do nada aqui. Tô passando muito mal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve se for novo por aqui. E se puder apoiar o canal, o link fica no comentário fixado na descrição do vídeo, o QR Code do lado esquerdo. Um beijo e fui!